Shalom לכולם. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Od Avinu, Hai. Od Avinu, Hai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu, Hai. Od Avinu, Hai. Od Avinu, Hai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu, Hai. Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. O Eterno, abençoado seja o seu nome, seu poderoso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem, mas o 7º dia ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a sua criação que o Shabat é o seu dia, o seu poderoso dia, né? O dia do descanso, o dia de sinal entre ele e o ser humano. Como ele falou lá no profeta Ezequiel, no capítulo 20, que o sábado é um sinal entre o Eterno e o seu povo. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, a sua instrução, desde o Monte Sinai para todo o povo de Israel, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E os votos da Teshuvá Total, desse canal que os professores se revezam em trazer ensino para os 4 cantos da terra, é que todo o povo da Teshuvá tenha um Shabbat Shalom, e nós possamos aí ter, neste dia, um encontro marcado com o nosso Criador. Que o teu coração, a tua alma, ela esteja aberta para ouvir as suas palavras que perduram desde os tempos antigos e até os dias de hoje, ainda moldam o padrão de vida daqueles que temem e querem servir ao Eterno. Eu sou o Marcos Aurélio. Se você chegou até aqui a esse canal, seja bem-vindo. Nós estamos finalizando a porção Bo, a 15ª porção da Torá. Como funciona as porções, como elas são divididas. As porções foram divididas a instrução do Eterno, conhecida como o Pentateuco, conhecida como Lei de Moisés, do qual Yeshua, como é conhecido popularmente Jesus, repartiu esse ensino, né, ele ensinava a partir dessa premissa de repartição da instrução do Eterno, da sua Torá, da sua lei, em 54 porções. Então, a cada sábado era estudado um pequeno pedaço dessa instrução e era feito um ensino sobre isso. E Yeshua, o nosso mestre, como um bom mestre, ele também fazia o seu ensino em cima, a partir dessas porções. Então, se você quer se aproximar mais do teu mestre, Yeshua, que você também faça parte desse ciclo de ensino em 54 porções. Está lá escrito no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 21, que também os emissários, os apóstolos, eles também validavam esse tipo de ensino. O ensino da Torá de Moshe em 54 porções. Então, nós chegamos aí à 15ª porção, a porção Bo, que quer dizer vá, entre, né, na presença do faraó. Esse faraó, que como nós vimos ontem à noite e hoje pela manhã, tinha um coração duro e aprendeu a duras penas que não se pode combater contra o Elohim de Israel. E até hoje é ensinado uma forma mascarada de se combater o Eterno, como o faraó fazia. Como é que a gente aprendeu hoje pela manhã? O faraó, literalmente, hoje pela manhã e ontem à noite, né? Principalmente ontem à noite, o faraó queria ali dar um jeito de
de negociar com o Eterno, dividir, né, a sua mensagem, dizer, não, você quer todo o povo, os animais, tudo, você vai levar, vamos fazer o seguinte, você leva só os homens? O Eterno disse, não. Você leva os homens, as mulheres, todo mundo, mas deixa os animais? O Eterno disse, ó, não. A mensagem do Eterno, ou ela é completa, ou não tem validade. Então, se você hoje está escolhendo servir ao Eterno só em algumas partes e em outras não, eu peço que você, pelo menos, assista esse estudo e reconsidere, para ver se você pode reconsiderar essa sua posição, porque eu aprendi uma coisa, que o pior inimigo da verdade não é a mentira, são as convicções. Quando o ser humano está convicto que está certo, ele não vai escutar o outro lado para saber se realmente ele está certo. Então, que as convicções sejam sempre estudadas, né? Você pode estar convicto de algo, mas às vezes sua convicção está um pouco errada. Isso vale em quase todas as situações, exceto para uma. A palavra do Eterno. Convicção que ela é fiel, a convicção que ela é verdadeira, deve permear a tua vida até os últimos dias. Tua fé deve estar alicerçada em cima disso. Aí sim, é uma boa convicção. 15ª porção da Torá, porção boa, como eu disse, né? Vá, entre. Quem não assistiu pode estar no canal aí, disponível o estudo que nós fizemos ontem à noite e hoje pela manhã. E agora à tarde nós vamos ver o selo do Eterno. Nessa porção vai falar justamente, nessa parte da porção, né? Na terceira parte, a gente vai analisar, né? Que aparece algo intrigante que, inclusive, né? A gente encontra essa mesma sentença, né, no Shema, que é justamente colocar um sinal na testa e na mão. Então, quando se faz a leitura do Shema, lá em Devarim, Moshe pegou uma parte dessa sentença que o Eterno dá, né, que deve se colocar a instrução dele, tanto na testa quanto na mão, foi colocada também no Shema. Então, a gente observa na Escritura, a primeira vez, aparecer justamente o sinal na testa e na mão. Aqui o Eterno ensina para o povo que todos somos marcados pelo Eterno em duas situações, na testa e na mão. Assim a gente vai estudar o final dessa maravilhosa porção, a importância desse sinal. Também veremos que isso não é uma exclusividade do Eterno. Porque, se a gente for um bom leitor das Escrituras, já começa a conectar no livro de Revelação, onde aparece ali os servos da serpente, né? Sendo marcados também, ou na testa ou na mão, né? E tem um ditado aqui no Nordeste que diz: tudo o que Deus cria, o cão copia. E é uma verdade, né? O Eterno cria algo e o inimigo, Satã conhecido, né? O adversário do ser humano, não do Eterno, ele copia distorcidamente. Então, o Eterno tem seus servos, Satã quer um grupo de servos para ele. O Eterno marca os seus servos na testa e na mão, o inimigo também vai lá e quer também marcar na testa e na mão. E a gente vai ver o sentido mais profundo do que é ser marcado. Ah, meu irmão, então o Eterno vai fazer uma tatuagem, como está aí nessa imagem aqui, né, que eu coloquei, o mensageiro escrevendo na testa aqui, né, eu pedi para, digitei na IA, né, na inteligência artificial, e ela fez essa imagem aí, achei interessante. Porém, a gente observa que é uma tinta, não é uma tatuagem, né? Ele está pintando com pincel e isso pode ser removido. E assim é também o sinal do Eterno. Você pode ser selado, marcado, mas, porém, se você começar a descumprir o propósito daquele sinal, com certeza você não terá mais essa marca. Não é como uma tatuagem que é fixa e fica lá eternamente. Esse sinal, uma vez marcado, se você persistir no que ele representa, evidentemente, ele não sumirá. Porém,
A partir do momento em que você começar a agir de uma forma contrária ao que esse sinal representa, evidentemente que ele irá desaparecer da tua vida. Então, não é que seja visível ao ser humano, mas o Eterno, com certeza, ele está vendo quem foi marcado e quem ele marcou. Ele sabe quem ele fez, a quem ele marcou, né? Então, no livro de Shemot, Êxodo, no capítulo 13, versículo 1, diz: Vai daber Adonai el Moshe lemor. A frase que mais se repete na escritura, né? O Eterno falando com o seu servo, aquele que foi um mensageiro do povo para o povo de Israel, um libertador do povo de Israel. Deixa eu só conferir aqui se o áudio tá ok. Espero que sim, né? Tá tudo verdinho aqui a barrinha. Vou ficar o tempo todo olhando para ver se tá ok. Eu tive alguns problemas com o microfone e até tirei aqui. Não é de ouro, viu? Não pensem. Isso não é um sinal de falta de humildade. Isso aqui não é de ouro. Ai, ai. Esse aqui tá mais para de latão, viu? Mas tá funcionando. Não, eu não fico triste, não, viu? Você é de ouro, você é de ouro, você é de ouro. Você realmente vale muito, viu? Muito valioso. Não fique triste, não pode funcionar, não. No versículo 2 diz: Kadesh-li, separe para mim, né? É a mesma palavra de Kadosh. Kadosh é santo, né? Santo é ser separado. O Eterno, meus irmãos, ele vai fazer sempre uma separação. Em toda a Escritura, você vai encontrar essa separação. Sempre haverá duas opções, dois grupos: o grupo dos salvos e o grupo dos separados para a destruição. O grupo da verdade, o grupo da mentira. Sempre haverá dois caminhos para serem seguidos. E a separação que o Eterno faz trata justamente disso. Deixa eu só ajustar aqui a câmera, está fora de quadro. Vai tratar justamente disso, da separação entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, como nós vimos ontem à noite, né? A separação que existe entre quem serve ao Eterno e quem não serve. Então o Eterno está pedindo, separe, começa já assim, né? Kadesh li, separe para mim, kol bihor, todo primogênito, petar, kol haresh, rechem, perdão, Bibni Israel, Ba Adam, U Vabechimá, Li Hu. Tudo que sai em primeiro lugar do ventre, dentre o povo de Israel e dentre os animais, pertencem a mim. Evidentemente, meus irmãos, que o Eterno está falando aqui de separar os primogênitos, de fazer essa separação, é justamente segundo o costume que se havia antigamente, de que a força da família, a força da virilidade do pai, estaria no filho primogênito, ou seja, no macho, que seria o primeiro filho macho, homem, daquele homem ou daquele animal, que seria a força da sua masculinidade, da sua virilidade. Então, o Eterno está pedindo justamente aquilo que mais se ansiava do ser humano e também dos animais, né? O ser humano esperava nos animais que o filho macho daquela junção de animais justamente fosse também um animal com mais força, com mais possibilidade de ser um par genético de mais qualidade para o seu rebanho. Até hoje é assim, viu? Existe muito sobre a genética do pai, né? Qual é o pai que tem uma genética melhor para poder ir juntando com a fêmea de melhor genética e aí dali nasceu o primeiro filho o primeiro animal, a primeira cria desse animal, eles pegam aquela cria que saiu de uma boa genética e já vai servir também de reprodutor. Então, existia essa cultura e até hoje, só que está mandando separar justamente para algo muito interessante. Dois animais
ele vai pedir que esse animal seja sacrificado para ele. Evidentemente, a gente está falando de animais lícitos, kasher, animais que são lícitos para o abate, né? Só que o Eterno está pedindo aqui também dos primogênitos do povo de Israel, né? Será que o Eterno estaria como os deuses das nações pedindo para ser sacrificado seus filhos? O que a gente vai observar aqui é exatamente o contrário. O Eterno vai colocar um substituto para os filhos dos seres humanos. Pela misericórdia que ele tem ao ser humano, ele vai pedir um substituto. Só que, dos animais, a gente vai achar no final desse estudo algo interessante. Existia um animal que poderia, mesmo sendo impuro, né, um animal que não era kasher, ele poderia ser remido, né, redimido. Bem interessante, um paralelo que eu já ouvi um professor falando e eu achei interessante trazer para vocês aqui. Então, Moshe disse ao povo: lembre-se desse dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, pois Adonai, pelo poder de sua mão, tirou-os desse lugar. Não comam massa fermentada, ou seja, não comam o hametz. Aqui a palavra hametz não poderia ser comido, porque Moshe e o Eterno está trazendo essa sentença, essa palavra aqui, porque justamente, meus irmãos, o povo estava acabando de sair do Egito, não tinha nem um dia ainda, e ainda existia um período de 6 dias para que eles pudessem ficar a comer pão sem fermento. Então ele está trazendo de novo à tona essa lembrança, como a gente viu hoje pela manhã, de que o povo precisaria literalmente ainda passar 6 dias comendo pão sem fermento, né? E o fermento vocês já aprenderam hoje pela manhã, como era o fermento. Não era um negócio tão moderno como a gente tem hoje, não é um fermento de saquinho. Para quem não assistiu, recomendo que assista, mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. O fermento era uma massa que já estava fermentada, se tirava um pedacinho dela, deixava guardado, geralmente as mulheres deixavam ela perto do balcão ou da janela onde se batia o pão, né, que se sovava a massa, que bate bastante, né? E pegava esse pedacinho já de pão fermentado velho, de um dia para o outro, 2 dias, sei lá, pegava essa massa que estava lá e introduzia numa massa que se fazia nova. E misturava, abria ali, sovava a massa, até que aquela mistura ficasse homogênea. E aquela massa velha, que já estava fermentada e foi deixada ali no canto, ela tinha a função de acelerar o processo de fermentação. Então, justamente, o fermento, vocês sabem, são micro-organismos que se alimentam daquela massa e eles vão se multiplicando de uma forma desenfreada, né? Algo muito rápido. E quando você pegar um pedaço já cheio desse micro-organismo e introduzir uma massa nova, ela acelerava o processo. Então, uma massa que, um exemplo, durasse aí 10 horas normalmente, né? 10, 12 horas para se fazer a fermentação completa, introduzindo esse fermento, iria durar 4 horas para que ela crescesse, né? Hoje, com os fermentos químicos, demora bem menos, demora 40 minutos, 1 hora, no máximo 2 horas, para uma massa ficar fermentada. Então, o que é que o Eterno está pedindo? Que essa massa que estava no Egito, que já fazia ali às vezes um bom tempo, vários preparos já foram feitos com aquela massa, a não ser que se perdesse, né? Vários preparos já haviam sido feitos com aquela massa velha, aquele fermento velho, e fosse jogado fora aquilo ali, e o povo saísse sem nenhum tipo de fermento do Egito. Eles iriam preparar o pão de uma forma que não houvesse os resquícios do Egito. Por isso o Eterno está mandando jogar fora essa massa. Esse fermento representava o orgulho do Egito. Os egípcios eram muito orgulhosos e o retrato do Egito era o seu faraó. A gente viu o quanto esse faraó, ainda vivo, né? Que ele ainda está vivo nessa história aí. A Torá tem esse poder, né? De trazer a história e a gente está como se estivesse vivendo ela agora. Então o faraó acabou de ser destruído todo o Egito, perdeu seu primogênito, está ali numa mágoa, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, está numa mágoa enorme, triste e revoltado.
E ele representava justamente esse orgulho do Egito. Então o Eterno está mandando jogar esse fermento fora, ou seja, o orgulho, tudo aquilo que infla o ser humano. Porque o pão, aquela mesma medida de massa, sem o fermento, ela é bem baixinha. Quem comeu matzá já, né, o pão sem fermento, na festa de Pêssar, e já está chegando, né? Já a gente está às portas aí. Ele é, ela é bem fininha. Porém, quando se introduz o fermento, ela cresce de uma sobremaneira, né? De uma forma exponencial, né? Então, basicamente, o Eterno está mandando isso, né? Então, o que é que o Eterno no início aí falou sobre o primogênito? O Eterno não quer, meus irmãos, só os primogênitos do seu povo. Porém, esse mandamento faz lembrar que houve um preço que foi pago para os israelitas sair do Egito. E uma dívida faz com que nós estejamos sempre lembrando que nossa salvação tem que ser paga com a nossa primazia. Oferecer ao Eterno a força da nossa virilidade é um sinal que as próximas gerações continuarão a fazer de Israel uma nação forte e temente ao Eterno. A gente tem que se lembrar de quem? Dos patriarcas. O patriarca Abraham teve um filho da sua virilidade, né? O primeiro filho, no caso, que foi quem? Ismael. Ele serviu ao Eterno com toda a sua força. Ele depositava no Eterno a sua confiança? Não. Tanto que a promessa foi passada para Isaac, que teve também um primogênito, que conhecemos como Edom, mas o seu nome é Esaú, Esaú. Esse também serviu ao Eterno com toda a sua primazia? Também não. Quem serviu ao Eterno, quem acompanhou e buscou a promessa foi Jacó. Jacob também teve vários filhos, 12. Ruben, foi o seu primogênito. Foi com ele que o Eterno assinou e repassou, né, essa aliança? Também não. O Eterno passou para dois filhos, né, que na realidade são dois, mas a gente conhece o primeiro como Yosef, e também foi gerada uma responsabilidade tão grande para Yehudá. Então, Jacob passou a sua primogenitura para Yosef, que repassou para os seus dois filhos, Efraim e Menashe, que a primogenitura, no caso, ficou com Menashe, com Efraim, perdão, mas também ele passou, Jacob, uma autoridade para Yehudá, para Judá. Então, o que é que o Eterno quer dizer com que esses filhos da primogenitura são dele e não do povo de Israel? Apesar deles serem resgatados, né? E justamente, meus irmãos, que a força da nossa. Tudo que nós vamos fazer para o eterno deve ser dado a nossa força, nosso maior intento, a nossa primazia deve ser dado ao eterno. O eterno dá um exemplo, por exemplo, como exemplo, né? Duas oliveiras lá no profeta Zacarias. E essas duas oliveiras representam as duas casas de Israel, casa de Judá, casa de Efraim. Casa de Efraim que foi dispersa entre as nações, e a casa de Judá, como também uma das suas oliveiras, que é o Reino do Sul, que até os dias de hoje nós conhecemos como nação de Israel. Porém, o fruto da oliveira é o quê? Justamente a azeitona, né? O zeitinho. E a azeitona, como é que ela é, na maioria das vezes, ela é lembrada na escritura? Não para ela ser comida in natura, mas sim do seu azeite, né? Quando se colocava na prensa, esse azeite, e a primeira prensa saía o azeite puro, o azeite de primeira prensa. E esse azeite era entregue a quem? Ao Eterno. Então, o fruto dessas oliveiras, a primazia dele tem que ser dada a quem? Assim como o primogênito, ao Eterno. A segunda prensa que era dada ficava para o próprio ser humano, para o consumo, para a alimentação. A terceira prensa, já sobrando quase nada e com muitos resquícios, né?
do caroço ali da azeitona, servia aquele óleo para justamente as lamparinas, né? E o que sobrava dali não se jogava fora, se tornava sabão, sabão de lavandeiro. Então, veja, primeira prensa ao eterno, a gente pode associar essas prensas ao nosso tempo, aquilo que a gente dedica, né? Então, toda a nossa primazia, tudo aquilo que é nosso, o nosso melhor deve ser dado ao eterno. A segunda prensa, a gente pode associar que ao pronto, o primeiro mandamento, amarás ao eterno sobre todas as coisas. O segundo, ao próximo, como a ti mesmo, ou seja, a segunda prensa representaria amar a si mesmo, se alimentar bem, para que você possa ir para a terceira prensa, que é justamente ser luz, né? Entregar a luz, que é amar ao próximo. Porque primeiro, para você amar ao próximo, lembre-se, você tem que primeiro amar a si mesmo. Então, primeiro amar ao eterno, depois amar a si mesmo, depois amar ao próximo. Você não pode jamais dizer que ama ao próximo se você não se ama. Você não pode curar alguém que está doente se você está doente. Então, por isso que às vezes a gente se dedica muito, pensa muito em ajudar o próximo e a nossa vida está um caos. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, meu irmão, é um conselho que eu te dou. Organize a sua vida, pense também um pouco em você. Não é que você vai ser egoísta de deixar de ajudar, deixar de fazer as coisas para o seu próximo, mas organize a sua vida. Quando você está em amor, em techuvá, você tem que ter uma vida organizada. Você tem que pensar na sua família, pensar no seu bem-estar, organizar a sua vida, não ter luxo, mas sim organizar a sua vida de uma maneira que você esteja estável para poder ajudar o teu próximo. Então a terceira prensa seria o auxílio ao necessitado, a luz que ilumina o caminho do teu próximo. E a quarta prensa é o sabão que limpa tudo que está à tua volta. Porque a partir do momento que você entrega a sua primazia ao eterno, depois, na segunda prensa, que representa justamente o azeite para a alimentação, você está cuidando bem de si, você está fazendo exercício físico, você separou seu tempo para o trabalho, separou seu tempo para o estudo. Aí você está bem, está com a cabeça legal. Terceiro, você vai ser uma luz para quem está à sua volta, amar ao próximo, como você está amando a si mesmo. Por fim, você vai, através disso, até pessoas que não são próximas suas vão ser limpas através do sabão que restou, né? A sua limpeza espiritual vai estar tão grande que você vai poder auxiliar a todos os que estão à tua volta. Então, a partir disso, né, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. No versículo 4 diz o seguinte, no livro de Shemot. היום אתם יצאים בחודש האביב. Vocês estão partindo hoje no mês de Aviv, no mês da primavera, né? Que acontece justamente na primavera. Verraiá ki yavo aha Adonai el eretz ha Kenanim ve ha-Hiti ve ha-Emori. Quando Adonai vos trouxer para a terra do Kenani, do Hiti, do Emori, Verraivi, Verra-Ivusi, Asher Nish'a Levoteiha. Também, né, do Yevusi, do Rivi, que jurou a seus Avoteiha, dos seus ancestrais, seus antepassados, né? E Latet Lach Eretz Zahav Halav Udevash. A terra que sobeja leite e mel. Vê avaditá et ha-avodá hazot be rodesh hazé. Vocês devem celebrar este serviço neste mês. Então, seria um sinal, meus irmãos, uma marca do Eterno com o seu povo, ele fazer essa conexão com a saída do povo de Israel do Egito. Então, sair do Egito era justamente essa lembrança
que o Eterno está fazendo com essa festividade da saída do Egito. Ano após ano, o povo de Israel iria celebrar essa festa em comemoração a essa saída, aos sinais que o Eterno realizou. Ia manter essa lembrança ativa onde? Na sua testa. O que representa a testa? Os nossos pensamentos, o nosso foco, a nossa lembrança. Porque se você se esquece dessa data, o que acontece? Você não está pensando todo dia no que aconteceu no passado para que não se repita no futuro. A lembrança, nós estarmos sempre conectados, relendo as escrituras, buscando essas memórias dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, faz com que a gente sempre busque colocar em prática justamente esse sinal que o Eterno deu entre ele e o seu povo, para que a gente não repita os mesmos erros, por exemplo, do faraó. Então, quando a gente relê a história e vê a história do faraó, a gente diz, epa, estou achando igual a ele aqui. O Eterno está me mandando fazer algo e eu estou fazendo tudo ao contrário. Estou querendo negociar e barganhar com o Eterno. Eu sei qual foi o fim do faraó. Eu não estou querendo trazer, como a gente viu hoje pela manhã, evidenciar os sinais da minha salvação. Então serei confundido com os egípcios. Tem uma história que eu li uma vez dos sábios, né? Não é dos sábios, mas uma história recente até, numa literatura judaica eu li, achei muito interessante, que vou associar com vocês agora aqui, para que vocês entendam a importância de manter as tradições, os sinais, as tradições boas que ligam ao Eterno. Não estou falando de qualquer tradição, falando de tradições que ligam ao Eterno. E até ali uma mesa eu já coloquei, eu sempre coloco onde eu tenho onde eu faço morada, né? Você vai entrar lá, você vai ver uma mesa usar. E associada à mesa usar, que é justamente relacionando ao livro de Devarim, quando fala não só em colocar o sinais na testa, na mão, mas também nos umbrais da sua porta. E essa história é o seguinte: uma jovem foi até uma sinagoga e começou a se encantar, né, com os ensinos, e certo dia ela ficou impactada sobre o ensino, justamente quando falava sobre a mezuzá, né? E essa jovem, quando voltou para casa, comprou uma mezuzá e colocou no umbral da sua porta, né? No apartamento onde ela morava. E certa vez, ela conversando com as amigas sobre os encantos que ela tinha, né, do que estava encontrando na Torá, falou sobre a mezuzá, e as amigas dela chegaram para ela e disseram: olha, tu tem que tomar cuidado, está tendo muita perseguição aos Yehudim, aos judeus, né? E esses sinais que você coloca exposto podem causar um problema para você. Isso é uma história que se passou na França, né? Não diz bem um ano, mas por volta dos anos 90, 2000. E essa senhora, essa jovem, né, resolveu então retirar essa mezuzá do seu apartamento, né? E tudo bem. Passou-se uns dias, ela, quando chegou em casa, tinha um bilhete embaixo da porta dizendo: olha, recebi uma encomenda sua e está num 3 andares para cima, no apartamento tal. Se você puder vir aqui buscar, está comigo. Aí ela foi até lá, né? Subiu mais 3 andares de elevador, chegou até lá. Quando o senhor abriu a porta e entregou para ela o pacote, ela não entendeu. Disse: por que o senhor conseguiu pegou minha encomenda? Como é que foi isso? Ele disse: não, quando eu estava subindo, eu vi que o entregador estava batendo na sua porta e até chegou o ponto dele desistir. Quando ele estava saindo, eu disse: não, me dê que eu entrego a ela. E foi assim que aconteceu. Aí ela estranhou: por que eu só não subi de elevador? Ele fez: não, é um costume meu, desde que o elevador quebrou e eu tive que subir para o meu apartamento de escada. E a partir desse dia se tornou um hábito. Por quê? Desde então, quando eu subi a primeira vez, desde que esse elevador quebrou, eu me deparei com a sua mezuzá. E aquilo ali me trouxe grandes lembranças do meu povo, porque eu sobrevivi ao Holocausto. E tudo o que
aconteceu com minha família, meu povo, me fez querer abandonar tudo aquilo que representava a fé que eu tinha no Eterno e nas lembranças que eu tinha do povo Yehudim, para que, caso acontecesse novamente, eu não fosse novamente pego e massacrado, né? Só que quando eu vi no seu apartamento a mezuzá, eu passei tocando nela e recitando as orações 30 minutos, chorando e me lembrando de tudo, todo o meu passado. E desde então, todos os dias eu subia para tocar e rever a sua mezuzá e recobrar o sinal justamente do meu povo. E quando ela foi saindo, viu que na porta dele também tinha uma mezuzá, então ele voltou a se lembrar de tudo que representava o povo de Israel. Então, quando ela desceu, ela pegou a sua mezuzá, colocou de volta e assim nasce termina essa história, né? E traz uma boa lembrança, uma boa ilustração para isso que a gente está lendo aqui, que justamente essa festa tem essa conexão com o povo de Israel de andar por 6 dias comendo justamente isso. Por 7 dias, né? O pão sem fermento. Durante 7 dias você deve comer pão sem fermento. O sétimo dia deve ser uma festa para Adonai. Então, toda vez que a gente está praticando essas festividades, a gente está se conectando com o passado do nosso povo. Nós estamos aí mantendo firme essa chama que representa justamente a autoridade do Eterno sobre o ser humano e justamente as escolhas que nós fazemos para não ser comparados com os que são marcados, né, literalmente, pelo sistema desse mundo. Então, ser marcado pelo Eterno é quando dentro da tua mente, na tua lembrança, todos os dias, tu está lembrando do Eterno e marcado na mão é justamente praticar essa lembrança. É isso que a gente vai estudar em toda essa tarde aí. A gente vai ver instruções sobre isso, inclusive do nosso mestre Yeshua, viu? Novamente, eu gosto, acho que vocês já perceberam, né? Todo estudo meu eu trago aqui textos de Yeshua, do que ele ensina pra gente sobre a porção. Parece que se encaixa como uma luva, viu? Quer dizer, Yeshua se encaixa como uma luva na Torá. Ele se molda perfeitamente a Torá e ele traz o brilhantismo da Torá, né? Ele evidencia as maravilhas da Torá, né? É como aquela luva, não sei se vocês já viram, a luva de Michael Jackson, que era toda cheia de brilhantes, né? A mão dele era normal como a de qualquer um, mas quando ele botava aquela luva, ficava toda cheia de brilhantes, né? Não estou comparando, lógico, Yeshua a essas coisas que a gente vê no mundão aí, não. Eu só estou dizendo que ele abrilhanta a Torá. Além dela, ela já é uma maravilha, a coisa mais perfeita que já foi criada pelo Eterno, mas quando Yeshua está, e a gente lê a Torá sobre a ótica de Yeshua, ela ainda fica mais valorizada. Então, assim é a Torá do Eterno, né? Ela é abrilhantada por nosso mestre Yeshua. Matzot e Yeahel et Shevuat hayamim velo yira'e liha hametz velo yira'e liha sheor bechol gevoleha. Matzot comerá 7 dias e não se encontrará para você, massa fermentada, o hametz, né? E não se encontrará para você fermento em toda a tua fronteira. Então, esse mandamento, meus irmãos, todos os mandamentos relacionados a essa festa, justamente, deixa eu apagar aqui que estava duplicado, justamente trazem essa ação que é necessária ter, se concentrar no mandamento e praticar. Então, qual é a se concentrar? Não ter hametz. Então tem que lembrar, não posso ter o fermento. Deixa eu ver se está assim.
Tem nada, esse bichinho é assim. O fermento, vou colocar para cá. O fermento representa justamente o orgulho, né? Então não pode ter nenhum. Tem que se limpar do orgulho durante 7 dias. Por quê? Você vai fazer uma desintoxicação daquele fermento, né? Do orgulho. Então você vai ter que estar se lembrando disso. Se o fermento representa o orgulho, eu tenho que passar 7 dias aí me concentrando mais nisso. E não pode ter nada disso na minha casa. Então eu vou colocar minha mão a fazer isso. Só que chegou aqui, de novo, se esfregando meus pés, querendo aparecer, deixar o pessoal. Jujubinha, rapaz. A irmã Lena Porner estava perguntando aí ontem, né, como era o nome dela, Jujubinha, é a Jujuba. Então, essa ação de não ter hammets, não ter fermento dentro das casas durante 7 dias, você tem que se concentrar e praticar, né? Tem que estar sempre atento para retirar antes e não deixar impedir que entre novamente na tua casa. Aqui em casa, às vezes, como eu fico na rua, né? Trabalhando, nesse período é uma concentração, rapaz. Não posso comer pão, não posso comer macarrão, comer nada com trigo. Deixa o trigo de fora. Então não fico naquela pilha, né? Nesse dia você dirá a seu filho: Isso é por causa do que Adonai fez por mim quando eu saí do Egito. Então, com certeza, as crianças iriam perguntar, né? E o Eterno ordena que seja dito às crianças, por quê? Para que elas possam também aprender e colocar em prática no futuro. Passar de geração em geração esse ensinamento, fazer com que isso se torne um hábito na vida das pessoas. Porque se tornar um hábito, meus irmãos, é o que faz o povo existir. Existem hábitos e práticas que fazem com que a gente fixe na nossa mente e principalmente venha a praticar, para que se torne um hábito. Quando é só uma tradição que você está fazendo aquilo ali por fazer, não vai se tornar um hábito. Você vai ser humilde durante 7 dias, mas depois você vai ser realmente ignorante, voltar a ser orgulhoso, prepotente. Que esses dias sejam refletidos, sejam praticados e que se torne um hábito na nossa vida a gente anular o orgulho e viver em humildade. Ser humilde vai muito além, viu, do só falar. A gente vai ver isso. E Yeshua vai nos ensinar que não é só falar, não. Ser humilde é agir. Provar que você é humilde. No versículo 9 do capítulo 13, diz o seguinte: V'haya lecha leod al yadeha perdão, ul zikaron beim einecha lema'an tihye torat Adonai beficha. Além disso, isso servirá a você de sinal sobre a sua mão e de recordação entre os seus olhos, para que a Torá de Adonai esteja em teus lábios, bepirra, na tua boca, né? Que beyad hazaká hotsi aha Adonai Mitzrayimah. Pois com mão forte Adonai os tirou do Egito. Então, praticar essa festividade seria um sinal tanto na testa quanto na mão. Observe que, meus irmãos, quando você está praticando justamente a Torá do Eterno, é quando você está marcado pelo Eterno na testa e na mão. Não é algo físico, uma tatuagem ser marcado. Esse sinal que há na testa não é algo físico, é algo interno, dentro da tua alma, que é demonstrado através dos frutos. Como a gente acabou de falar. Não basta só se lembrar da festa de Pesach Matzot, é necessário praticar.
é necessário estar pronto ali no horário marcado, é necessário não ter hammets, retirar da tua casa, pegar com a mão e tirar de lá. É necessário uma observação atenta ao que vai acontecer na tua casa. Antes, né, era preciso levar o cordeiro até o Mishkan, até o tabernáculo, posteriormente ao templo, né, ao Beit HaMikdash. Era necessário pegar o cordeirinho, ficar durante 10 dias, 4 dias, né, com ele, e no horário marcado, levar até o templo e se fazer o sacrifício, levar para sua casa e, literalmente, comer aquele animal. Hoje a gente sabe que não temos condições de fazer isso porque não existe templo e o nosso mestre está cumprindo esse papel através dos seus ensinamentos. A gente se reúne em peça, come ervas amargas, nós não temos fermento, comemos matzot, não temos fermento dentro de casa, realizamos o jantar e durante a semana nós não temos nada fermentado dentro da nossa casa, nem nos alimentamos com isso também. Então, isso é pensar e praticar. O Eterno está dizendo que isso é um sinal que representa a sua Torá. Só que não se restringe a isso, meus irmãos. A Torá do Eterno, além de estar nos nossos lábios, ela tem que estar sendo praticada. Não é basta só pensar e falar. Tem que se praticar. Portanto, você deve guardar este regulamento no tempo apropriado, ano após ano. Ou seja, diz aqui, ó, Mayamim e Amimá, ou seja, ano após ano, tempo após tempo. Você não pode deixar de praticar esse mandamento perpetuamente. A gente faz isso hoje, estamos buscando. Porém, a maioria das pessoas que se dizem servos do Eterno não querem nem saber desse mandamento, né? Deixa eu só ir um pouquinho, se ele fica na posição correta. Pronto. Quando Adonai o trouxer para a terra do Quenani, como jurou a você e a seus antepassados a entregá-la a você. Então, deixa eu ver se tem alguma anotação aqui. Tem. Esse sinal na mão e na testa representa o pensamento em obedecer ao Eterno, já o sinal na mão representa essa prática em realizar esse ato, né? Uma coisa liga a outra. Só que tem um detalhe, é isso que eu tinha me esquecido, e é bom trazer essas anotações. Nem todo o tempo, meus irmãos, nós vamos conseguir ter o sinal da mão, que representa a prática. Por quê? Vou lhe dar um exemplo. Existem situações que nos impedem de praticar, porque senão vai correr o risco justamente de você ir a óbito, né, morrer. Ou até em situações que estão oprimindo você de um jeito que você não consegue praticar. Até hoje, como eu falei hoje pela manhã, a gente não tem essa. Não está sendo oprimido onde a gente vive. Quem diz que está sendo oprimido é mentira. Porque a gente tem liberdade para falar, a gente está estudando aqui a Torá, sem nenhuma perseguição. Estamos livres para dizer o que nós acreditamos. Mas já existiram gerações que foram perseguidas por expressar a sua fé. A gente vê, por exemplo, no primeiro século, Paulo e Silas na prisão, como é que eles iriam guardar, por exemplo, Pêssah, como é que eles iriam guardar as festividades? Que são esse sinal aí. Na mão é impossível, ou seja, praticar é impossível, porém na mente, não. Por isso que algumas vezes o Eterno vai falar justamente que esse sinal da testa é o que vai estar valendo, né? É o que a gente vai ver no livro de Ezequiel. O Eterno só fala ali do sinal na testa, ele não fala do sinal na mão. Porque naquele tempo ali, quem praticasse era morto. Eles estavam numa repulsa tão grande, o próprio povo de Israel tão grande, que se alguém estivesse praticando a verdade, eles eram tidos como ímpios. E até os dias de hoje é assim. Porém, nós não estamos sendo perseguidos ainda. Né? Espero que demore. Mas se for da vontade do Eterno um dia, né? Vontade não, na permissão do Eterno,
Se isso acontecer, que não aconteça, o seu povo também, por praticar a verdade, será perseguido. É uma consequência, meus irmãos. Quanto mais cedo acontecer, mais cedo a volta do nosso mestre que estabelecerá o reino eterno. Porém, preste atenção num detalhe bem importante. Além de tudo que a gente tem falado aqui, né? Que essa prática que a gente tem na testa não exclui a prática na mão, ou seja, de executar. Quando a gente estiver em tempos bons, que seja permitido, a gente deve praticar sim, sem exceção. Porém, esse pensamento nunca pode deixar, nunca pode nos faltar. Um exemplo também de como, só para vocês terem uma noção, a prática às vezes pode te trazer, a prática da Torá pode suscitar nas pessoas ódio e demonstrar às pessoas que você serve ao Eterno. Eu estava vendo uma vez lendo um livro que dizia que uma das formas que os Yehudim eram descobertos quando estavam se escondendo, né, dos nazistas, por exemplo, no Holocausto, era que no inverno pesado, né, os nazistas se colocavam na rua e ficavam olhando para as lareiras das casas. Na casa onde não havia fumaça, eles iam lá bater na porta e fazer uma investigação mais profunda, né? Porque o povo Yehudim não acendia fogo no Shabat. Então, nas casas que não tinha fumaça na lareira, por consequência, eles já tinham a suspeita de que se tratava de um Yehudim, de um judeu. Então, isso é o que eu estou dizendo. Em alguns momentos, a prática da Torá vai ser cessada do povo de Israel. Então, por isso que o Eterno não vai selar os seus servos apenas com executando essas duas ações, tanto pensando e praticando. Só em casos excepcionais, né? Em sua maioria, o Eterno quer que nós façamos isso. Pensemos e executemos a sua Torá. Vamos lá. Tá aí uma representação dessa marcação, né, na testa, como a gente viu no início do estudo, novamente aqui, porém agora no profeta Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4, traz esse texto impressionante, viu? Olha o que o profeta vai dizer para o profeta. Vaiomir, Adonai, Elo, Elaiv, Avor, Betor, Ha'ir, Aror, Betor, Ha'ir, Avor, Betor, Ha'ir. E falou Adonai, vá por toda a cidade, através de toda, Betor e Jerusalém, arrodeando, né? Por todo Jerusalém. Behitivita tav al mi sehot. Através de toda a cidade de Jerusalém e ponha uma marca em sua testa. Então, essa tav, né, essa marca, esse sinal, deveria ser colocado na testa de quem? Ha-anashim, ha-ne-inachim, ve-hane-inakim, al-kol ha-to-avot, hana-asot, be-toha. Como a de um homem que está suspirando e chorando por todas as práticas odiosas que estão sendo cometidas ali. Então, quem receberia essa marca? Quem seria sinalizado com esse tav, né, esse sinal? Seria aqueles que estavam suspirando, estavam entristecidos, estavam odiosos, perdendo o gosto da vida, por quem praticava as coisas horrendas contrárias à Torá. Por que o Eterno não está colocando essa marca também na sua mão? Só na testa. Porque nesse momento ele não podia, esses servos não podiam praticar a Torá em plenitude. Por exemplo, a gente está estudando aqui que esse sinal na testa e na mão está associado ao quê? À prática da festa de Pêssah.
essa nação, a nação de Israel, não estava praticando pêssego. Por isso o Eterno aqui está marcando a sua testa, porque ele suspirava, ele lembrava do que estava escrito na Torá, queria praticar isso, mas estava sendo cesseado o seu direito, porque eles queriam se associar às nações e não mais ao Eterno. Um absurdo, né? Os outros eu vou ouvir dizer: vão através da cidade após ele e a castigue. Não tenham piedade, nem tenham pena. Então, assim como no Egito, como a gente acompanhou hoje pela manhã, quem não tinha um sinal evidente de conexão com o Eterno era literalmente destruído. Aqui acontece da mesma forma. Só que esse sinal, em vez de ser no umbral da casa, agora era na testa, marcado pelo Eterno. Só que as pessoas viam esse sinal? Não. Só quem viam eram os mensageiros do Eterno. Então, às vezes, meus irmãos, a gente está sendo marcado, selado pelo Eterno, e nem sabemos. E às vezes nós estamos sendo reputados como esses outros que são ímpios, porque nós não estamos suspirando, nós não estamos olhando para as ações ímpias e repudiando elas, mesmo que seja dentro de nós e nosso coração. Não falo nem de praticar, eu falo em validar com a nossa mente coisas odiosas que o Eterno abomina. Então, Yeshua chega a falar isso lá em Matitiarro capítulo 5, né? Aquele que odeia o seu irmão dentro do seu coração é como se fosse um assassino. Quem olha uma mulher e cobiça está cometendo adultério. Então, dentro de nós, se a gente não suspira e nem condenamos práticas horrendas e odiosas, a gente não está sendo marcado pelo Eterno. Que a gente possa refletir, olhar a nossa vida e dizer: eu tenho que corrigir isso aqui. Eu tenho que, a partir do parâmetro da Torá, eu estou errando nisso aqui. Por isso se faz importante a gente estudar toda semana a Torá, porque nós vamos descobrir o que desagrada ao Eterno. Descobrindo o que desagrada ao Eterno, por consequência, nós vamos começar a praticar aquilo que o agrada. No livro de Revelação, Apocalipse, fala de novo, mais uma vez, sobre uma marca, um selo, um sinal que o Eterno colocará sobre os seus servos. O texto diz, né? Vayomer el tashritu et haaretz ve'et haim ve'et ha'yetzim ad ki hatamnu et avdei Eloheinu al mitzeroteihem. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado, até que coloquemos o selo, né, a marca, os servos do nosso Elohim na testa. Então, novamente aparece de novo um selo, uma marca, um sinal que será colocado nas testas daqueles que servem ao Eterno. Novamente, a gente encontra o mesmo padrão. A gente encontrou na Torá, encontramos nos profetas, encontramos no fim dos tempos já esse selo, né? Tivemos algo parecido que acontece no primeiro século. Hoje nós podemos perceber que muito do que aconteceu naquela grande batalha, né, no primeiro século, na destruição do segundo templo, justamente pode voltar e vai se repetir novamente antes da vinda de Yeshua, só que de uma forma mais agravada, né? Mais perturbadora, por assim dizer. E a gente vê de novo sendo marcado na testa, porque ninguém vai conseguir, em meio a uma perseguição, que é o que geralmente os textos vão dizer, né? Ninguém vai conseguir, em meio a uma perseguição, literalmente, meus irmãos, estar praticando, por exemplo, Pissa, Matsoti. Não tem como. Em sua plenitude, não.
Porém, na testa é porque você está suspirando por não fazer isso, por não estar em plenitude servindo ao Eterno. Porque o povo de Israel não podia servir ao Eterno estando ainda no Egito, tinha que sair de lá. E o faraó estava o impedindo. Assim também, no fim dos tempos, o povo do Eterno estará querendo praticar, mas estará sendo oprimido por quem está regendo as nações. Novamente volta no capítulo 9 de Revelação, versículo 4 diz: Eles foram instruídos a não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas às pessoas que não tinham o selo de Elohim na testa. Então, quem vai ser destruído? Quem vai ser atacado? Quem não está selado, quem não está marcado. O Eterno vai trazer juízo sobre quem está com a mente desprotegida do seu selo. Então, se a gente está analisando aqui, meus irmãos, se a gente está aprendendo, entendendo que o Eterno sela os seus servos na testa ou na mão, ou as duas ao mesmo tempo, quando é possível, como é que se dá esse selo? A partir da prática da Torá. A gente está selado, blindado, com a nossa mente blindada. Como Yeshua disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e sou conhecido delas. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, porque a gente não vai sair jamais da obediência irrestrita a cada um dos mandamentos da Torá. A gente está selado, a gente está marcado. Ninguém pode abrir esse selo senão o nosso próprio entendimento de querermos abandonar o serviço ao Eterno. E no livro de Revelação, que é um dos textos mais conhecidos, né? O pessoal só conhece esse selo aqui, esquece desses selos que o Eterno tem colocado em toda a história, né? No seu povo. Só se fala do selo desculpa a expressão, do capeta, né? O pessoal só fala do selo do coisa ruim. Não fala do selo do Eterno, que é o mais importante. Se você não quer ser selado pelo inimigo, você só basta estudar e ser selado pelo Eterno. Não existe dois seres que vão ser colocados, só um, ou de um ou do outro. Quando você não é selado pelo Eterno, automaticamente você é selado por quem? E segundo o que a gente tem falado, esse selo é algo físico também, é algo vai ser colocado na testa de alguém, alguma coisa, ou um chip, a turma fala de chip, fala disso, fala daquilo. Esse selo já existe, meus irmãos. Já existe há muito tempo, desde a época de Moshe. O selo já existe. O Eterno já vem selando o povo há muito tempo atrás. E o inimigo também. De que forma? Quem obedece ao Eterno, a sua Torá, é selado pelo Eterno. Quem desobedece é selado pelo inimigo, pelo adversário. No livro de Apocalipse diz: também obrigou a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. A mesma coisa que o selo do Eterno. Eles serão marcados também, ou ficar pensando em desobedecer ao Eterno o dia todo, ou praticando isso, praticando a desobediência, transgredindo contra a aliança do Eterno. E quem está selado pelo Eterno estará suspirando e se entristecendo pela iniquidade, né? O amor está esfriando, né? Agora observa um detalhe. Obrigou a todos, né? A todos quem? Até a gente que está selado pelo Eterno? Evidentemente que não. Ele está obrigando a todos a realizar ações que são contrárias à Torá. Agora observe uma coisa. Enquanto o selo do Eterno iria disponibilizar para quem escolheu amá-lo, escolheu cumprir a sua Torá, já o selo do adversário
ele é imposto. Veja a diferença. Um é feito por amor, o outro é feito por imposição. Que nós possamos escolher o selo do amor. Aí, o nosso mestre Yeshua fazendo algo impressionante. Quem já leu essa passagem aí, eu tenho certeza que ficou impressionado, né? Algo inimaginável até os dias de hoje que isso aconteça com, por exemplo, alguém que está na liderança realizar um ato como esse que Yeshua fez, que é lavar os pés dos seus discípulos. A gente vê aí os discípulos impressionados, né? E o nosso mestre aí com a baciazinha, lavando e enxugando seus pés de cada um deles. E a gente vai entender o que isso está relacionado à nossa porção hoje, né? Deixa eu só ver o tempo aqui. Deixa eu só ver aqui. Estamos no tempo, hoje eu tô. Agora de tarde eu tô mais tranquilo, fazendo tudo calminho. Então, observe uma coisa, meus irmãos. A gente pode ser marcado com humildade, sem o fermento. É um sinal também. Isso também é um sinal. Isso é ser selado pelo Eterno. E Yeshua ensina isso justamente em que época? Quando aconteceu esse ato do nosso mestre Yeshua? Na época de Pessa Matsot. Ele está relacionando justamente esse pensamento de não ter fermento com a humildade. Porque esse é o jantar de Pessa Matsot. E Yeshua está lavando, ou seja, os pés dos discípulos, demonstrando a humildade. Isso é ser selado pelo Eterno. Quando uma pessoa é arrogante, prepotente e se acha melhor do que os outros, ela vai ser selada por quem? Pelo mover que estava no faraó. Quando nós somos selados pela instrução da Torá, conforme os ensinamentos do nosso mestre Yeshua, nós somos selados com a humildade. No livro de Yohanan, no capítulo 13, versículo 4, diz: Vayakam me'al ha-shulham ve ifshot et begadiv va yahgor mi tepachet al metaniv, perdão. Então levantou-se da mesa e tirou algumas peças de roupa e amarrou a toalha em volta da sua cintura. Então ele se levantou, pegou uma toalha ali, amarrou em volta da sua cintura e todo mundo estranhou, né? O que é isso? Por que uma toalha em volta da cintura? Geralmente era um gesto que até os dias de hoje se faz com quem é um serviçal, né? Alguém que está pronto para servir, né? Então Yeshua se levantou da mesa ali, naquele momento, amarrou uma toalha e o pessoal ficou olhando para ele. E o que é que ele fez? A seguir colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos talmidim, enxugando-os com a toalha amarrada em volta da cintura. Então ele pegou uma bacia d'água, começou a lavar os pés de todo mundo, pegou a toalha e ia enxugando, sem falar nada. E seus discípulos espantados olhando aquilo ali, sem conseguir entender. Porque, como era o que a gente aprendeu no, no hoje pela manhã, que os israelitas tinham que fazer com o cordeiro. Eles tinham que, nesse jantar, nesses 4 dias, servir muito bem o cordeiro, dar o pasto para ele comer, né, trazer uma aguinha, cuidar muito bem dele para que ele não sofresse nada até o dia de Pessa, né, onde seria morto, para justamente com seu sangue cobrir, né, e proteger o povo dentro das suas casas para que não fosse atingido com a praga que atingiu o Egito. Porém, esse cordeiro, agora representando Yeshua, está servindo
a eles. Não está sendo servido mais. Mesmo ele sendo tão importante, ele é humilde. No versículo 6 diz: Ele se aproximou de Shimon Kefa, que lhe disse: Senhor, você vai lavar meus pés? Então Kefa, ele fica, além de surpreendido, né? Ele literalmente faz um questionamento para Yeshua, porque ele não pode aceitar jamais que o mestre lave os seus pés, né? Seria uma conduta até nossa, eu creio. Eu teria a mesma situação. Senhor, não precisa disso não. Eu particularmente, eu teria a mesma ação. Não é uma falta de humildade, mas é uma estranheza, porque se eu tenho um patrão, alguém que eu considero por mestre, eu que, na realidade, eu vou querer eu lavar os pés dele, não ao contrário, né? Mas, porém, Yeshua vai trazer um ensinamento profundo para a gente. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não tudo eu já comentei. Ótimo. No versículo 7, diz o seguinte: Vayahan, Yeshua, Vayomer, Elaiv, Et Asher Ani Ose, Bazé, Lo, Teda, Ata, Ah, Aharei, Khem, Tesikil. Yeshua respondeu: Você ainda não entende o que estou fazendo, porém com o tempo entenderá. E disse para ele Shimon Kifa: Você nunca lavará meus pés. Yeshua respondeu: Se eu não lavar, você não tem parte comigo. O que Yeshua tá sendo direto, duro até demais com o Kifa, né? Dizendo que se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Porque é um sinal, meus irmãos, de humildade. Ele não pode ser rejeitado. A gente não pode deixar de incentivar quem está sendo humilde. Então, o nosso papel é fazer com que as pessoas que querem ser humildes, a gente não pode estar recriminando nem repreendendo. Ah, esse aí tá um falso. Ou esse aí está se fingindo. Não. Se ela está sendo humilde, ela não pode ser chamada de bajulador também, né? Se está sendo humilde, não coloque obstáculos. Deixe a pessoa executar, mesmo sendo o maior, a pessoa mais importante, você tem que deixar e incentivá-la que ela continue praticando exemplos de humildade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês resolve sair com a sua madame aí, a sua esposa, comemorar com ela, levá-la para um restaurante mais famoso, né? Que tem um chefe reconhecido, né? E quer trazer para ela uma surpresa, comer num ambiente mais agradável, uma vez por ano, né? Aqui mesmo eu digo para minha esposa, vamos jantar fora. Eu boto a mesa na rua e a gente come lá no meio da rua. Então, uma vez perdida, você quer fazer aquela média, né, com a patroa e vai para um restaurante legal. Chega lá, o garçom vai te atender e tudo bem, ele traz o prato, né, traz o que você pediu, você vai comer, no final vai dar uma gorjetazinha pro garçom, né? Mas ele não fez mais do que o seu trabalho, você não vai ficar impressionado com o trabalho do garçom, ele está ali para fazer isso. Porém, se o dono desse restaurante, que já é famoso, ele, um mestre já reconhecido, se ele, além de fazer o prato, ele vem te servir na mesa, ele vem te perguntar como você foi atendido, se você está se sentindo bem ao comer aquele alimento, se ele fez um bom trabalho, você vai se sentir o quê? Honrado por aquele mestre. Você vai se sentir mais alegre, né, mais feliz, porque houve um interesse daquele homem em querer saber a sua opinião sobre aquilo. Então todo mundo que vai estar à volta vai dizer, mas poxa, aqueles dois ali, aquele casal deve ser importante, porque o mestre saiu da cozinha, foi até lá atendê-los. Então imagine esse mestre vindo todo empolgado, você reconhecendo que é ele, dizer, não, pode ir embora.
você não pode servir meu prato não, quem tem que servir é o garçom. Porque você já é conhecido, você está fazendo isso para quê? Para se amostrar? Seria algo deselegante, você está impedindo aquela pessoa de ter humildade. Então, não é porque alguém já é famoso, alguém já é, por exemplo, é servido por muitas pessoas que ele não pode exercer também o seu desejo de ser humilde, de realizar coisas que qualquer um pode fazer. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós, todos sem exceção. Apesar de alguns exercerem papéis mais importantes na sociedade, mesmo assim ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos pó e ao pó tornaremos. Precisa ter respeito com todo mundo que está à nossa volta. Desde aqueles que fazem papéis que são considerados pela sociedade menos importantes, por isso recebem menos dinheiro, e outros que exercem papéis mais recompensados, né, com um poder de recompensas maiores, todos precisam de todos. Todo mundo precisa de todo mundo. Imagine um condomínio de luxo, aquelas casas maravilhosas, né? E o gari entra de férias. Tudo vai ficar sujo, vai se empilhar, né? Ninguém vai saber como fazer com aquele lixo, com aquilo tudo. Então, o gari que muitas vezes é ofendido, né, maltratado e mal visto, porque está exercendo uma função, está cumprindo uma função que ninguém quer fazer, ele é tão importante quanto o engenheiro que produziu aquelas casas, porque a sua função é importante como a de qualquer um. Todos nós precisamos de todos. Então precisamos tratar muito bem, ser humildes com qualquer pessoa que entrar na nossa frente e tratá-los como seres humanos, que é o direito de qualquer um. Independentemente da sua crença social, da sua forma de enxergar o mundo, todo ser humano merece respeito e atenção e ser bem tratado. Jamais tratar os outros com pisando, né, nos outros. Uma coisa importante, viu? Que é necessário a gente que está em Techuvá fazer. Nossos problemas, meus irmãos, tem que ser guardado para nós. A gente não pode descontar nos outros os problemas que a gente tem no mundo. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que resolver esse problema comigo mesmo. Eu não posso ir atender meu cliente pensando no problema que eu tive com a minha esposa. Eu não posso trazer para minha esposa o problema que eu tive com o meu cliente. Então, todos nós devemos prestar atenção em deixar do lado de dentro do nosso coração só coisas boas. Tudo que é de ruim, a gente tem que botar para fora. Deixar longe e não contaminar outras pessoas com o mal. Sempre irradiar nas pessoas o bem. Eu não sei onde está o mouse. Esse mouse some também. Não sei o que é isso. Se é algum problema do mouse ou se é do computador. Por enquanto a gente vai lutando, né? Versículo 9. E disse para Shimon Kifa, não apenas meus... Perdão. E disse para ele Shimon Kifa, né? Não apenas meus pés, mas as mãos e a cabeça também. Ou seja, Pedro disse para Yeshua, né? Você não deixou eu molhar o bico? Você não deixou nem eu terminar de falar? Não, senhor, não lave meus pés. Aí Yeshua, não, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Ele disse, não, não é para lavar só os pés, não, é para dar logo um banho, é lavar os pés, as mãos, é lavar tudo. Vixe, se saiu bem, né? Eita, que lava só os pés, não, senhor. Lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo. Eu quero ter total comunhão contigo, né? Depois de ter lavado os pés, Yeshua tornou a vestir as peças de roupa, voltou à mesa e lhes disse: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês sabem por que eu estou lavando seus pés? Lembram de Pessa, Matsut, onde o fermento representa o orgulho, né? A prepotência, representa o faraó que se assenhorou do povo de Israel, se assenhorava dos seus servos, todos tinham que servi-lo. Ele não podia nem olhar
ninguém podia nem olhar para ele de cara feia, que ele já mandava executar, né? Mandava afastá-lo. Lembram-se do Egito, do orgulho, do que representa a liderança egípcia e que representa o fermento. Nós estamos em Pessa Matsot, não pode haver orgulho. Nem aqueles que têm, como eu, que sou um rabino, sou o seu senhor, né, o seu mestre, eu não posso também me orgulhar. Eu tenho que exercer e praticar a humildade, a anavá, a humildade. Tem Kirim li Rabi ve Adon ve Heite vetem likro li hem que aniho. Vocês me chamam de Rabi e de meu Senhor. E estão certos, porque eu sou realmente. Eu estou ensinando e vocês estão me servindo. Realmente é isso que acontece. Aquele grupo estava ali aprendendo com Yeshua e, como pagamento, eles literalmente serviam a Yeshua. Né? Não tinha um pagamento financeiro, mas eles tinham essa função de preparar tudo e organizar para que eles pudessem aprender. Né? Tanto é que Yeshua ordena, né? Pega o jumentinho para eu fazer tal coisa. Yeshua não ia lá pegar o jumentinho. Ele pegou o jumentinho, os seus discípulos. Preparem uma área para a gente preparar o peça. Então os seus discípulos iam à frente e faziam. Então ele era o senhor deles, porque ele ordenava e os seus discípulos tinham que fazer, porque era o pagamento justamente pelo seu ensinamento, né? Não é que fosse um pagamento literalmente físico, mas é nada mais justo do que a gente retribuir, né, aquilo do que nós estamos aprendendo, né? Pois bem, se eu, Senhor e o Rabi de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O que é lavar os pés, meus irmãos? O que é lavar os pés? É você tirar toda a sujeira daquilo que faz a pessoa caminhar. Você deixar a pessoa em ponto, né, de seguir o seu caminho de uma forma limpa e idônea e correta. É não pôr empecilhos para que aquele caminho da pessoa seja sujo, seja errado, né? Então, a nossa função como amigos, como mestres, é justamente tornar o caminho limpo e principalmente os pés daqueles que estão caminhando em direção ao mundo vindouro estarem limpos, né? A gente lavar esses pés, a gente ser humilde, não sendo uma pedra de tropeço, nem deixar as pessoas com o pé sujo, como justamente sendo orgulhosos e prepotentes, achando que porque nós somos, eu hoje estou aqui ensinando, eu não posso também aprender. Eu tenho que aprender com os irmãos, como os irmãos têm que aprender comigo. É uma via de mão dupla. Quando a gente está aí no chat conversando, a gente tem que estar trocando ideias para um aprender com o outro. Todos nós somos necessários, como também todos nós devemos ter humildade para saber que necessitamos dos outros. Além de você ser necessário e importante nessa obra, você também necessita e precisa fazer com que o teu próximo também se sinta importante nessa obra. É isso que Yeshua está ensinando nesse, nesse, nessa sua ação, né? Principalmente, ele está pensando na festa de Pessa, no seu significado, Pessa Matsoti, está agindo, praticando e ensinando. Então é importante não só o falar, mas sim o agir. Porque lhes dei o exemplo para que façam como eu fiz. Yeshua está dando o exemplo, sendo um exemplo para nós. O exemplo não pode ser dado apenas de palavras. Yeshua faz isso na prática. Assim também é a Torá. Ela não pode estar só em nossa mente ou em nossa boca, mas também em nossas mãos. A Torá sem obras é morta. Ou seja, literalmente, fé, como disse Jacob, né? Sem obras é morta. A Torá sem obras é morta. Se você pega, lê a Torá,
fecha o livro e não pratica, ela está morta. Passa a ser como qualquer um livro, uma historinha para a criança dormir. Porém, se você lê e começa a praticar os ensinamentos, ela ganhou vida através de você. É isso que Yeshua passou para os seus discípulos, que a Torá ganhava vida nele. Foi isso que eu falei hoje pela manhã, justamente que Yohanan, ao ler, né, ao ver, ao verificar, hoje pela manhã não, ontem à noite, verificar Yeshua, ele colocou, e a Torá se fez carne e habitou entre nós. Ainda no livro de Yohanan, no capítulo 3, versículo 16, para finalizar essa parte, né, diz: Sim, eu lhes digo que um escravo não é maior do que o seu senhor, como também nenhum emissário é maior do que quem o enviou. Ve'im yadatem zot ashreichem imchem ikem ta'asum. E se vocês sabem estas coisas, serão abençoados se praticarem. Se vocês têm na mente, vocês sabem, vocês serão abençoados se praticarem. Não basta só pensar em ser humilde e falar que é humilde. É preciso praticar. Esse é o sinal na testa e na mão. Quer ser selado pelo Eterno? Quer ser marcado como um dos seus servos? Pense na Torá e pratique a Torá de uma forma humilde. Não para se amostrar, para dizer, olha, mas eu guardo os mandamentos, como a parábola do fariseu e do publicano. Eu guardo os mandamentos, eu dou o dízimo de tudo, eu faço o jejum, eu faço tal coisa. Sou mais justo do que aquele homem ali. Faltou o que nesse homem? Humildade. Não se deve se vangloriar diante do Eterno por fazer aquilo que ele ordenou. Isso é nossa obrigação. Yeshua disse: a lei e os profetas se resumem em fazer ao próximo aquilo que vocês querem que seja feito por vocês. Voltando ao texto de Shemot, Êxodo, para a gente finalizar, já estamos aí bem adiantados, né? Diz o seguinte: Ve ahavá, retá, kol, peter, rechem, leadonai, vichol, peter, sheger, bechimá, asher Adonai leha, has, karim, la Adonai. Separe para Adonai todo primogênito que sai do ventre, todo primogênito dentre os animais pertence a Adonai. Então, o Eterno volta a falar dos primogênitos, associado a Pessa Matzot, que essa festa está atrelada justamente à libertação do povo de Israel do Egito. E que na nossa mente a gente sempre se lembre que a gente foi liberto pelo Eterno através de um grande sacrifício que houve, uma grande destruição, literalmente, do Egito, e que o Eterno poupou o povo de Israel. Que houve graça, houve misericórdia do Eterno. Não pode fugir da nossa lembrança isso. E no versículo 13 diz: vocês devem resgatar o primogênito da jumenta com um cordeiro. No entanto, se escolher não resgatá-lo, deverá quebrar-lhe o pescoço. Com relação aos primogênitos dos seres humanos, vocês devem resgatar todo o primogênito. Agora, por que aparece aqui esse Hamor, primogênito, né, da jumenta? Por quê? Tem a ver um jumento, um animal que não é apropriado. Não se fala de outros animais, mas sim especificamente do jumento, para literalmente ser poupado, né, desse sacrifício. Que se
o jumento não tem escolha. Ou ele é remido, ou ele deve ser morto. Porque o jumentinho, meus irmãos, aí vão haver várias explicações. O jumento, ele era um animal típico para o trabalho do povo de Israel e por estar sempre atrelado ao povo de Israel. Mas aqui o texto não aparece, por exemplo, cavalo, não aparece o camelo, né? Que também era típico do povo de Israel ter esse tipo de animais. Fala especificamente do jumentinho. Uma vez eu encontrei uma explicação do meu amigo irmão Marlon, ele trouxe algo interessante. Em alguns textos aparece o reino do norte de Israel associado ao jumento montês. O que é um jumento montês? Está lá no livro de Rocher Oséias, capítulo 8, versículo 9 em diante, se eu não me engano. Era um jumentinho que ele tinha uma força descomunal, ele também era tão apto, com tanta força para o trabalho quanto as outras raças de jumento, porém, ele era indomável. Ele morde com a força enorme, ele é bruto, ele é furioso. Então, para esse jumento, ele não tinha utilidade nenhuma, não se havia utilidade para ele. E o Eterno compara o reino de Efraim, o reino do norte, a um jumento montês. O reino do norte é um jumento montês. E não tinha serventia, não podia ser utilizado para trabalhos, e que, segundo o que o Eterno está falando, associando, o primogênito deveria ser, se não fosse usado para trabalho, ninguém quisesse resgatar, quem vai querer resgatar um jumento montês? Vai lhe quebrar a cabeça, vai matá-lo para que ele não dê, não, literalmente não vai ter utilidade nenhuma. Né? E Efraim também é comparado ao primogênito do Eterno. Por quê? Jacó colocou a bênção da primogenitura sobre quem? Sobre Efraim. Então Efraim como primogênito e sendo comparável a um jumento montês, ele deveria ser morto. E quem aparece subindo em cima de um jumentinho, resgatando esse jumentinho? Yeshua como cordeiro aparece resgatando esse jumento que era para ser a cabeça dele quebrada, ele ser morto. O cordeiro vai remir ele da sua morte. E coisa impressionante, quando eu vi esse relato do professor, realmente se encaixa. Por isso que Yeshua entra não apenas representando esse líder que vem como humilde, ele vem para resgatar o jumento montês, Efraim, para colocá-lo novamente como apto para o trabalho. Ele vem domar essa rebeldia de Efraim. E a gente possa ser domado, meus irmãos, dessa rebeldia. Por isso aparece esse ruquinho aqui, e ninguém entende de onde aparece esse jumento, porque o jumento tá aí uma das explicações. Pode ser que esteja errado, né? Anotem aí e perguntem. Ô, meu irmão, uma vez o Moré Marcos Aurélio falou, meu irmão, né? Perdão. Ô, Yeshua, meu mestre. Uma vez o Moré Marcos Aurélio citou um pensamento de um outro professor, o professor Marlon, acerca do jumentinho representando o reino do norte, tudinho. Verdade, ele vai dizer se é ou se não é, né? Tá aqui também na minha listinha, viu? Tá aqui anotado, viu? Ai, ai. São tantas perguntas, né? Espero que. Tenho certeza que serão todas respondidas. Teremos a eternidade para isso. Se o Eterno permitir, se nós formos selados na testa e na mão. Que sejamos, né? Coloquemos em prática o que estamos aprendendo aqui nesse estudo. Êxodo 13, versículo 14. A gente já está quase finalizando. Certo? Só ver onde está aqui. Isso. Quando em um tempo futuro seu filho lhe perguntar o que é isso, diga-lhe: com mão forte Adonai nos tirou do Egito, da casa de escravidão. Quando o faraó não estava disposto a nos deixar partir, Adonai matou a todos os primogênitos da terra do Egito, homens e dos animais. Esse é o motivo de eu sacrificar a Adonai todo o primogênito que sai do ventre, dentre os animais, mas o meu filho primogênito eu o resgato. Então,
seria passada, né, de geração em geração esse ensino e até os dias de hoje, na noite de Pêssah, a gente faz a leitura desse texto, né, do capítulo 12 de Shemot, e nós recobramos e agradecemos a Ti, Adonai, que és bendito para todo sempre, que Tu resgatasse o Teu povo. E até os dias de hoje nós lembramos dos Teus sinais e das Tuas maravilhas que realizaste no Egito em favor do povo de Israel. Mesmo sem merecer, Tu és bom e misericordioso e demonstraste o Teu poder e tua força para resgatar um povo que não teria forças para sair. E nós não temos força para sair, meu Pai, da opressão que hoje o mundo coloca sobre os teus servos. É um ataque muito forte. A gente pensa que não está sendo atacado, mas é um ataque forte na nossa cultura, na nossa prática diária, nas nossas interações sociais. Tudo isso tem tentado minar nossa confiança no Eterno e fazer com que nós estejamos integrados a essa sociedade, a esse mundo que jaz no maligno. Que a gente possa mudar esse nosso pensamento e cada vez que nós lembrarmos desse resgate, que nós tenhamos também esse intento de que nossa primazia é oferecida ao Eterno. Por fim, o último versículo dessa porção diz o seguinte: isso servirá de sinal sobre a sua mão e a sua fronte, como uma faixa em torno da sua testa, de que Adonai nos tirou do Egito como um forte. Baruch Hashem, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Que vocês tenham uma semana cheia da graça, da misericórdia e do amor do Eterno. Que tudo que vocês tocarem prospere. Que vocês estejam selados com esse sinal na mão e na testa, colocando em prática cada coisa que você aprendeu hoje e do que você vem aprendendo aí com o canal Teshuvah Total. Que vocês tenham uma Shavua Tov, né? Shavua Tov Lekulam, uma boa semana para todos e que a Torá do Eterno, o Eterno habite dentro do teu coração através das suas instruções, conforme o nosso Mestre Yeshua ensinou, com humildade. Sejamos humildes em reconhecer que sem o nosso próximo, sem a ajuda dos outros, nós não conseguiremos. Sozinho ninguém consegue. É necessário que nós saiamos como o povo de Israel, um grupo forte e unido em busca da sua libertação. Shalom, shalom, meus irmãos. Vocês ficam aí com a Bricat Kohanim, com Garganta de Aço e Yosef Torres. E vou botar mais uma música aí do Moreh Heims, mais um sucesso aí dessa sua coletânea que ele está criando aí no canal Teshuvah Total. Um abraço, até a próxima, viu? Se o Eterno assim permitir. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Baruch Hashem.
Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem, Yeshua Hamashi, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Shalom, shalom, meus irmãos. Shavua Tov. Fique com mais uma música aí do Moré Haimson, tá certo? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. 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 ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת את אדוני